Então Paulo vai falar assim para Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco, fala na profundidade do nosso coração, que possamos entender na mente a palavra, mas também degustá-la e experimentá-las dentro do nosso espírito, essa palavra que é pão que vem do céu, que nos sustenta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero pegar nesse versículo, na realidade o 12 com você aí, só para a gente ter uma base para começar o que Deus quer falar, onde diz assim no versículo 12, educando-nos para quê? Aí ele fala de renegar, ele fala renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós temos que renegar isso, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então tem que haver uma renegação da impiedade e das paixões mundanas que nos rodeiam. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas vêm até Deus, e depois muitas dessas pessoas também voltam para trás, não sei se é certo falar, mas eles voltam para o mundo. Por quê? Não renegou a impiedade e nem as paixões mundanas, porque vir para Jesus é uma coisa, e renunciar, renegar as coisas depois para seguir Jesus é outra. Porque quando a gente vem para Jesus e entrega a vida para Ele, a gente vem com um monte de bagagem, sim ou não? Vem com um monte de bagagem, de babaquices, de pensamentos, de vícios, tanta coisa. Então a gente chegou a Ele, aí Jesus dá a mão para a gente e fala, vamos caminhar comigo agora? Só que Jesus vai falar assim, olha, a caminhada é grande, o caminho é apertado, com tudo isso aí na sua costa, você não vai conseguir chegar. Não, Jesus, deixa comigo que vai. Jesus diz, não vai, eu sei que eu estou falando. E por isso que muitas pessoas não conseguem nem dar alguns passos e já voltam de novo para onde estavam. Então nós temos que renegar. Em sua carta a Timóteo, Paulo vai dizer assim, Demas me abandonou pelo presente século. Por causa do presente século, por causa das paixões mundanas, por causa daquilo que o mundo estava oferecendo. Você vai ver que uma outra carta bem antes, Paulo está elogiando Demas, que era seu cooperador. Pensa que benção, o homem de Deus estava cooperando, mas tinha alguma coisa ali que ele não tinha tirado ainda. Então, ele voltou para o mundo. Judas andou 3 anos com Jesus, mas decidiu ficar longe e trair o Senhor. Ananias e Safira estavam tão presos à riqueza, mesmo embora entregando a vida, mas não entregou a avareza. E aí eles morreram por causa disso. Então, nós temos que nos distanciar. Nós não podemos, por isso que o tema é Cosmos. Lembra quando a gente estava falando no ano passado daquela série de Cosmos, que Cosmos no grego significa mundo. E nós estamos pegando o mundo aqui no sentido, o sistema do mundo que está aí planejado na cultura, na política, na religião, na educação, em tudo, para tirar o povo da presença de Deus, para fazer o povo desacreditar de Deus. Então, Cosmo, nunca ultrapasse os seus limites. Nós temos um limite para viver nesse mundo, não podemos ultrapassar, não podemos abusar das coisas do mundo. Diz para quem está do teu lado, nós não podemos abusar das coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode viver em nós, entendeu? Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. Lá vai o pastor falar de pecado de novo. Amém, querido. Se nós não falamos de pecado, que é aquilo que nos tira a vida eterna, do que nós vamos falar? O mais importante, eu creio, é a sua vida eterna.
Amém? A palavra que vem direcionada aqui é para preservar a sua vida eterna. Porque eu poderia estar falando de coisas muito mais gostosas aqui, de coisas que vão fazer você sair daqui na alma todo feliz. Mas nós temos que falar dessas coisas, que incomoda a nossa carne, incomoda a minha, incomoda a sua. A nossa carne, ela quer passar dos limites. Por exemplo, tem pessoas que estão às vezes num estado de doença, eu acho que é o câncer, que eles dão essa morfina, né? Assim, como é isso, né? Ou algumas pessoas que mesmo não estando em estado de câncer, mas tem algumas pessoas que têm alguns problemas com dores que até tomam morfina. Só que é um perigo, olha, não pode passar do limite. A morfina não pode depois ser um vício para a pessoa. Então, tudo tem um limite nesse mundo. Nós estamos no mundo, precisamos viver no mundo, mas eu não posso transpassar, eu não posso ultrapassar um limite que existe. Amém? Você está entendendo? Então não podemos ultrapassar essa marca do cosmos. Por exemplo, comer é necessário, sim ou não? Mas você pode viciar em comer. Comer o dia inteiro, comer doce, comer. E para você isso acaba se tornando um pecado. Roupa, nós precisamos vestir? Precisamos. Só que tem mulheres que parecem uma centopeia, né? Você vai na guarda-roupa dela, tem 100 pares de sapatos. Você fala onde ela vai usar os 100, depois vai comprando. É necessário vestir, calçar? Sim, mas olha, nós não podemos ultrapassar os limites. Em todas as áreas, no trabalhar, no divertir, no ganhar dinheiro. Precisamos ganhar dinheiro? Precisamos. Nós temos que pedir sabedoria para a gente prosperar, trabalhar. Mas se você investir toda a sua vida nisso, você passou dos limites. Você não está no limite permitido para viver nesse mundo, que o Filho de Deus precisa do dinheiro. Mas você já passou, e aí você começa a investir sua vida naquilo. Então o perigo é quando a gente começa a passar os limites das coisas que tem no mundo, que nós precisamos dela. Comer, beber, vestir, hora de entretenimento, hora de ganhar dinheiro, hora de trabalhar. Então nós precisamos entender isso aí, para que a gente não possa ser mais um que vai de repente lá na frente não estar mais com o Senhor, ou estar só de corpo presente. Entendeu? Só o corpo está na presença do Senhor, está no culto, mas o Espírito não está mais com ele. Glória a Deus. Amém, querido? E Deus, ele não vai fazer uma marca no chão para você. Você não vai ver nada físico, Deus fazendo risco. Não passa daqui para lá. Isso não existe. Deus não faz esse tipo de coisa. E não é mais o Velho Testamento que com leis e regras, não que o Novo Testamento não tenha, mas eram umas regras, elas eram muito, como é que eu posso dizer, elas não eram tão espirituais, porque as pessoas não estavam a um nível tão espiritual profundo para entender isso. Então não é mais isso, mas hoje no Nova Aliança, é eu permanecer no Senhor que me dá limite. Não sei se você está entendendo. É eu permanecer na vida que me dá limite, e não apenas eu seguir regras. Porque precisamos sim da palavra, mas se eu não estiver conectado e permanecer no Senhor, eu não sei aonde fica o limite, porque Ele é invisível. Ele é invisível. Não tem em nós instalado um dispositivo que quando a gente vai passar o limite, começa a piscar uma luz vermelha na nossa frente. Não existe isso aí. Estou falando algo que aparece, mas é algo interno. Quando eu estou conectado no Senhor, permaneço no Senhor, aí eu começo a entender aonde ficam esses limites. Aí o próprio Espírito Santo, eu tendo comunhão com o Senhor, Ele dentro de mim acusa o limite. Mas eu quero dizer, são coisas internas. Por isso que precisa de um relacionamento interno com o Senhor, não apenas externo, para que eu possa entender aonde é o limite. Porque externamente não vai aparecer, querido. Nunca vai ter um anjo, quando você vai dar um passo que vai passar, o anjo entra na sua frente, como entrou lá na mula de Balaão, né? O anjo ficava na frente e a mula não conseguia ir. Não vai existir esse anjo na nossa frente que vai aparecer, que se fosse também seria muito fácil, né? Opa, tá bom já. Aqui você não pode passar. Mas existe algo interno dentro de nós que nos acusa, dentro do nosso coração, porque nós permanecemos no Senhor. Algumas passagens para a gente entender isso. 1 João 2,20: Vós possuís a unção que vem do Santo,
e todos têm de conhecimento. Que conhecimento? Porque esse texto está falando de falsos profetas. Conhecimento para saber discernir até onde eu posso ir, até onde eu posso ouvir. E aqui eu quero incluir aqui dentro, até onde eu posso comprar, até onde eu posso ganhar, até onde eu posso trabalhar, até onde eu posso estudar, tudo. Nós precisamos, não podemos passar dos limites. 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Aí eu pergunto, a unção que a gente recebe, ela é colocada aonde? Na mente? Dentro do nosso coração. Então está dizendo, a unção que vocês receberam permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então está querendo dizer o que aqui também? Fala de ensino, mas também fala de sinalização. O Espírito Santo sinaliza dentro de nós e diz, meu filho, aí não é lugar. Meu filho, você está passando dos limites. Meu filho, não ultrapasse esse lugar. E aí vai de nós, se queremos obedecer ao Senhor ou não. João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas daquilo que tiver ouvido e vai anunciar as coisas que hão de vir. Então, querido, esse limite que nós precisamos conhecer até onde, pastor, até onde? Até onde você tem comunhão com o Senhor. Quanto você tem de comunhão, quanto você está ligado nele, ele vai direcionando você, não ultrapassar os limites, porque se nós entrarmos, querido, na terra do inimigo, porque quando eu passo o limite, se eu passar para lá, eu estou na terra do inimigo. E se eu estiver na terra do inimigo, eu viro presa fácil do inimigo. Você sabe? Você deve ter assistido alguns documentários. Eles são um pouco sangrentos, mas é a realidade. Onde você vê animais que estão entrando em um território perigoso, que não deveria estar ali, onde hienas estão esperando, onde leões estão esperando, e ele pega quem estiver dentro do seu território. Ou às vezes até os animais caçadores. Eles têm um território que são deles e o outro território dele que caçam. Se entrar um do outro, dá confusão. Então nós não podemos entrar no terreno do inimigo. Se eu piso lá, eu estou pedindo para levar rasteira. Sim ou não? Você fala, ai coitado, o fulano caiu. Ai coitado, o fulano. Mas o que o fulano estava fazendo para cair? Primeiro, nível de comunhão baixo com o Senhor. Esse é o primeiro sintoma que a gente vê. E segundo, passando os limites que não deveriam passar. Rapaz, mas você vai mesmo na balada, mas você já não foi liberto. Não, eu só vou dar uma passadinha lá com o pessoal, os amigos meus. Vai na balada. Aí o inimigo enche de bala. Então, nós temos que tomar cuidado não passar dos limites, querido. Com coisas simples, com roupa, com assistir, com ouvir. Porque tudo isso que tem faz parte desse mundo que nós vivemos. E esse mundo, como dissemos várias vezes, jaz no maligno. Então nós temos que ficar bem esperto. Jesus vai dizer assim, simples como uma pomba, mas também sagaz como uma serpente. Sempre ligado. Amém, querido? Outra coisa que eu quero falar. A iniquidade está no mundo, sim ou não? E temos que tomar cuidado para não entrar nessa área da iniquidade. Nós, até ontem estávamos falando um pouco sobre isso, porque haverá a grande tribulação que vem aí. E na grande tribulação, todos conhecerão o anticristo. Não vai ter quem falar assim, eu não conheço, quem que é esse cara? Na grande tribulação, todo mundo vai saber quem é ele. Ele vai sair na televisão, ele vai sair por tudo quanto é lugar, e ele vai controlar o mundo. Só que essa iniquidade do qual o anticristo vai operar nos 7 anos, a palavra de Deus diz que ela já existe faz tempo, ela já opera essa iniquidade. Aqui no 2 Tessalonicenses 2,7 fala assim, com efeito, o mistério da iniquidade, Paulo vai dizer, já opera. Que a iniquidade, esse espírito, essa coisa que está aí, usando pessoas e líderes e mais líderes, já existiam na época. É claro que virá o anticristo que vai operar nesse mistério da iniquidade. Mas Paulo já está dizendo daquela época, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém, que é a igreja,
com o Espírito Santo, o corpo de Cristo na terra, então será de fato revelado o iníquo. Então nós temos que tomar cuidado, se aquilo que nós estamos fazendo não está entrando no território da iniquidade, porque ela já opera. Quando o anticristo vier na terra, aí sim a coisa vai ficar feia. Não, a coisa já está feia, ela vai ficar muito mais feia ainda. Amém? Então a iniquidade, ela está em todo lugar. É como um fluido, é como um rio, está tudo, e nós estamos aí no meio. Entendeu? Só que a gente tem que ficar imune a isso, não entrar nesse território. Diz assim comigo: somos estrangeiros e vivemos num ambiente que não é nosso. Embora muitos crentes se sentem à vontade nesse mundo, né? É claro, querido, que a gente tem sonhos, os jovens principalmente têm tantos sonhos, né? Ir para a África, missões, não é? Essas coisas todas. Os jovens têm sonho, tem as coisas aí, mas nós estamos aqui de passagem. A gente tem que entender que muitas pessoas, infelizmente, elas se sentem à vontade nesse mundo. E você fala, membros? Não, às vezes tem pastores que falam, não queria que o mundo acabasse, eu não queria que Jesus voltasse, está tão bom, não sei em que sentido que está bom. Porque se você está num lugar que cheira mal, num lugar que é podre, num mundo que é um lixo, que jaz no maligno, como que a gente pode gostar desse lugar? Mas eu gosto das coisas boas daqui. Tá, mas as coisas boas daqui te levam para um lugar que não é bom eternamente. Mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tá, mas para onde vai levar isso e aquilo? Então, nós temos que tomar cuidado de não ultrapassar esse limite. O Pedro vai dizer, nós já pregamos um dia sobre esse versículo aqui, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele não está dizendo que nós somos daqui, ele está dizendo que vocês são peregrinos e forasteiros. Peregrinos é alguém que está andando e não para, ele tem um rumo a chegar, ele é peregrino, por isso que a palavra diz isso, andante, peregrino, é o que nós somos aqui na terra. Você vai armar tenda aqui? Nós temos que ser como o Abraão. O Abraão, ele armava a tenda num lugar, ficava um tempo, desarmava, armava no outro. Ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha um endereço, ele não tinha um lugar. A igreja tem que ter lugar fixo aqui na terra? Não. Ela tem que ter uma tenda armada? Não. Então, por isso que nós somos peregrinos e forasteiros, que é estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós estamos passando, e que passe logo nesse momento, né? Que possamos passar rápido. Amém, querido? Porque que sois, amado, exorto-vos como peregrinos forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Por isso que ele está dizendo, é peregrino forasteiro, não pode ter paixões mundanas, não pode entrar em região perigosa, não pode entrar em lugar que está cheio de mina. Porque o diabo, ele é como aquelas pessoas, e até hoje tem lugares que as pessoas nem sabem onde tem tantas minas enterradas, eles fecham o terreno, o lugar grande, porque quando teve a guerra, enterraram tanta mina ali que não dá para saber onde estão as minas. Então, quando a gente está no território do céu, eu vivo no céu, eu estou pisando em terra que é uma benção. Mas quando eu ultrapasso o limite, vai ter minas, e um lugar desses que eu possa pisar, eu vou explodir, o diabo vai explodir com a minha vida, ele vai deixar sequelas na minha vida. Então é importante que a gente permaneça no estado que nós fomos chamados em Cristo, na regeneração que Ele fez, que nós permaneçamos separados e não ultrapassemos os nossos limites. Amém? O mergulhador, quando tem aqueles mergulhadores que eles vão bem no fundo, o que acontece? Tem um barco lá em cima, e antes dele mergulhar lá no fundo, o que ele tem que fazer para viver naquela região que não é dele, para explorar aquela região para estar lá? Ele vai precisar de uma roupa especial de pressão, ele vai precisar de óculos, ele vai precisar principalmente de oxigênio. Então uma mangueira é ligada, esses mergulhos são bem profundos, e o pessoal lá em cima vai soltando a mangueira para ele, e ele vai descendo. Então ele está naquele ambiente, a pressão não mata aquele ambiente, a falta de oxigênio não mata ele, porque ele depende de algo que está lá em cima, que o está o sustentando.
E é assim que é a nossa vida, nós estamos mergulhados nesse mundo de trevas, vivemos num mundo nojento, mas a pressão do mundo não nos sufoca, porque nós temos uma roupa de santidade, que não deixa a pressão do pecado acabar com a gente, que não deixa a pressão do mundo vencer a gente. E nós estamos vivos aqui nesse mundo que é um mundo de morte, porque tem uma mangueira ligada no trono do Senhor, que traz o oxigênio, o Espírito de Deus que nos sustenta e nos dá vida, para que nós não morramos nesse lugar estranho. Você está entendendo? É assim que Deus está fazendo com a gente. Por que o crente passa? Por que o crente sobrevive? Por que o crente não morre? Por que o crente de verdade vai até o fim? Por que ele pode dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé? Por quê? Porque ele vive no mundo constantemente sustentado por outro mundo. Porque assim como o mar é um ambiente estranho para o homem viver, o mundo para os crentes de verdade é um ambiente estranho também, onde a gente possa viver. É estranho esse ambiente. Amém? Diz para o teu irmão assim: esse mundo é estranho para nós. Amém? E nós só vamos vencer o mundo, querido, sendo espirituais. Nós precisamos buscar ser espiritual. E ser espiritual não é ações exteriores. Não sei se vocês estão entendendo, porque eu não posso dizer que eu sou espiritual só porque eu me visto como crente. Isso é uma obediência. Você é crente, você tem que se vestir decentemente. Eu não posso dizer que eu sou espiritual só porque eu digo assim: eu confio no amanhã, meu amanhã está na mão do Senhor, para cada dia o seu mal. Isso é fé, não é espiritualidade. Precisamos disso também. Eu dou meu dízimo certinho, minha oferta, todo culto está lá. Isso é obediência, não é espiritualidade. A gente não pode confundir coisas que a gente faz externo com aquilo que é posição interna. Você está entendendo? Então espiritualidade é uma coisa mais profunda. Porque eu estou sempre alimentando o faminto. Isso é misericórdia, não é espiritualidade. Quero dizer, porque se fosse espiritualidade, os espíritos seriam espirituais, sim ou não? Os espíritas fazem grandes obras de misericórdia. E tanta gente que às vezes é uma pessoa que não tem nada de Deus, tem até ateu, né? E gosta de ajudar as pessoas. Então, se isso fosse espiritualidade, todos eles iriam para o céu. Mas isso é misericórdia e também é obrigação nossa. Mas espiritualidade, querido, é uma coisa muito mais profunda. O Romanos 8,5 vai falar sobre isso. Amém? Então, como que eu resolvo o problema? É quando eu saio do ambiente da carne e passo para o ambiente do espírito. Querido, é uma linha tão perto, carne e espírito, que eu quero dizer assim, vivendo aqui no mundo, porque nós somos 3 corpos em um. Então nós temos que tomar cuidado. De repente a carne, você está achando que é espírito. Por exemplo, vamos falar alguma coisa aí lá do Velho da época de Jesus. Até disso que eu estava falando aqui. Os fariseus, eles faziam jejum, ficavam com a cara toda desmanchada, cabelo desarrumado, e ia para as praças clamar para todo mundo ver que ele estava fazendo jejum. Dava o dízimo, oferta, e com certeza antes de dar eles mostravam para todo mundo: está aqui, estou dando. Isso é carne ou é espírito? É uma coisa totalmente carnal, é querer aparecer. Então, é uma linha divisória que às vezes até nas coisas de Deus nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo na carne e não no espírito. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de louvar o Senhor, de cantar, ela pode fazer isso no espírito e pode também fazer na carne, e fica até difícil às vezes a gente entender isso, a não ser que nós tenhamos discernimento e uma boa comunhão com o Senhor, não vai dizendo: está cantando muito bem, está uma beleza, mas está querendo aparecer. Você vai sentir no espírito que não tem nada de espírito ali. Então, eu tenho que sair da carne para o espírito, porque Romanos 8,5 vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne, eles vão cogitar das coisas da carne só. Mas os que se inclinam para o espírito, só das coisas do espírito. É errado a gente orar por provisão, por prosperidade, sim ou não? Não, não é. Mas se todo culto a gente só falar disso, vira carne, a gente só está pensando nas coisas daqui. Campanha da riqueza de Salomão,
campanha conquistando com Josué, só conquista, vitória, conquista, e fica só nisso, a gente vai passar por um nível, a gente vai começar a gostar do dinheiro de uma maneira que a gente não gostava antes. Porque você pensa que não, querido, mas tem pessoas que tem que fazer libertação do dinheiro, você tem que botar na cabeça, porque é tão apegado ao mamon, que é esse principado da riqueza, que é difícil de desgrudar. Você viu Jesus a dificuldade que teve de ganhar um jovem rico. Vende tudo que você tem e me segue. Aí ele baixou a cabeça triste e foi embora. Um homem que obedecia os mandamentos, ele diz, eu obedeço, eu tenho obedecido. Mas quando Jesus falou para ele vender tudo, ele ficou triste. Já o ladrão, Zaqueu, não teve essa dificuldade. Embora fosse ladrão, embora ele roubasse as pessoas, mas lá no fundo do coração dele, ele tinha uma necessidade de Deus. E ele não sabia onde encontrar esse Deus. De repente, um dia Jesus passando, e tem um encontro ali, uma cristocidência, né? E Jesus manda ele descer, no meio de tanta multidão, o ladrão foi escolhido, né? E Jesus diz, desce rápido, porque eu preciso nessa noite pousar na tua casa. E quando ele desce, olha lá que interessante, ele automaticamente sai da carne e vai para o espírito, porque ninguém na carne faria isso, né? Senhor, eu vou vender, né, os meus bens, se eu defraudei alguém eu vou restituir 4 vezes, e tudo que eu consegui até agora, que eu ganhei metade, eu vou dar para os pobres. Só que esse não era aquele que obedecia a lei como o jovem rico, ele era apenas um ladrão. Mas olha, é por isso que eu falo, o importante primeiro é ter um encontro com o Senhor, e não um encontro só com a letra. Porque o jovem tinha encontro com a letra, mas ele tinha problema de largar a riqueza. Esse era ladrão, estava preso também no dinheiro, mas ele era ladrão, ele não tinha letra. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou tudo que ele precisava para ser liberto. Amém? E esse é o caminho, nós temos que ir para o Espírito, senão vai ficar difícil a gente manter longe dessa linha, dessa demarcação. Amém? Então, a linha de demarcação entre nós, o diabo e o mundo, não está no chão ao nosso redor, mas em nosso coração. Olha o que Jesus vai falar aqui, querido, isso aqui revela isso. João 14:30. Já não falarei muito convosco, Jesus está falando, né? Antes dele ser traído. Porque aí vem o príncipe desse mundo, e olha o que Jesus responde, agora é o principal, e ele nada tem aonde? Em mim está falando daquilo que é interior, é a demarcação. O príncipe está aí, mas em mim, dentro de mim, ele não tem nada aqui. É o que Jesus está dizendo, e essa é a palavra que nós temos que falar todos os dias. Ah, vem, ah, toma, é só um pouquinho, ah, faz isso, ah, faz aquilo. Você fala, dentro de você, você vai falar, querido, diabo, você não tem nada em mim. Aqui é Jesus. Essa é a linha da demarcação espiritual. Essa é a linha de demarcação em nosso coração. Porque quando eu tenho Jesus, o mundo não consegue entrar junto. Porque Jesus e mundo não se misturam. Aí você vê pessoas que estão tão envolvidas no mundo e também vai para a igreja, até chora na presença do Senhor. Você fala, como que pode misturar as duas coisas? Hoje ele está no culto, amanhã ele está no bar, amanhã ele está não sei aonde. Como que pode? É porque não tem Jesus, porque Jesus não se mistura com o mundo. Ele é luz e o mundo é trevas. Onde entra a luz, as trevas vão embora. Glória a Deus, querido. Amém? Por isso que eu tenho que entender que essa vida que vem do alto é Deus bombeando o ar, o oxigênio, a vida dentro de mim, e o diabo não tem nada em mim, é Deus que está me sustentando, é Deus que está me dando a vida. Eu não posso respirar o ar do enxofre que o diabo está oferecendo, mas eu tenho que pegar o oxigênio que vem lá dos céus para me fortalecer, para que eu possa ficar vivo. Os religiosos da época, eles eram supridos pelo diabo e eles nem sabiam, tá? Jesus estava falando com fariseus, saduceus aqui, ó. E Jesus, ele não tinha trava na língua quando ele tinha que falar com alguém que sabia o que era para fazer e não fazia. Quando era o pecador que não sabia nada, Jesus tratava um pouco diferente, mas também falava. Mas com os religiosos ele não poupava a palavra não. Ele vai dizer para líderes religiosos, queridos. Não é para qualquer um, ele está dizendo, vós sois de quem lá, ó? Do diabo, que é o vosso pai. Você imagina um sacerdote, um fariseu da lei, um saduceu ouvir isso de alguém.
né? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Homem que conheciam a lei, mas viviam no terreno do inimigo, do orgulho, da tradição, né? Do jugo, do julgamento, só condenando as pessoas, querendo apedrejar quem é pecador, e querendo, sabe, terreno do inimigo eles estavam. Jesus olha para eles e fala: vocês são filhos do diabo. Quem sustenta vocês, quem dá o oxigênio, o enxofre, é o diabo para vocês. Vocês não têm vida que vem do céu. É essa vida que nós temos que buscar, querido. Amém? E não há desculpa para o crente ser tomado pelo mundo. Ah, que desculpa. Não existe desculpa, querido. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Eu sei que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Mas não existe desculpa depois. Há mais, não tem mais, querido. Jesus morreu numa cruz, derramou o sangue, conquistou tudo para nós, para a gente depois dar desculpa. Do quê? Ah, faltou anjo, faltou sangue, faltou o quê? O que faltou? Está tudo aí para você. Aí Jesus conquista para nós, como Paulo vai falar em Efésios 6, todas as armaduras para nós. Para a gente, porque lá fala assim, ó, revestivos de toda a armadura para permanecerdes inabaláveis diante do diabo, diante das suas hostes. Para que serve a armadura? Para permanecer inabalável. Aí o crente cai, por que caiu? Está sem vestes, está pelado, está nu no inimigo, não tem nada. O inimigo olha e diz: olha, não tem espada, vai ser fácil, não tem calçado do evangelho da paz, não tem capacete de salvação, ele não tem nem escudo da fé, não sabe nem no que ele crê. Ele não tem a couraça da justiça. Ele não tem cinturão da verdade. Vai ser fácil, vai ser moleza. E é assim que acontece. Então o problema, nós não podemos dar desculpa. Não é, mas é que a gente não toma posse daquilo que é nosso para a gente permanecer inabalável. É isso que é o problema. Aí o rapaz é policial, ele vai sair para a noite trabalhar, e ele sai sem farda, ele sai sem revólver, ele sai sem as coisas. E aí, ele sai sem colete, é prova de bala. E daí uma hora ele vai levar o dele. Amém? Tudo isso para que a gente um dia compareça em pé diante do Filho de Deus. Estou falando tudo isso para você e para mim, para que nós possamos permanecer em pé e comparecer em pé diante do Filho de Deus, porque nós vamos passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo, não para receber condenação, porque nós já estaremos salvos. Depois do arrebatamento, a primeira coisa, antes de a gente entrar no céu, vocês podem ter certeza, nós não vamos entrar no céu, e acredito que isso é até nos próprios ares, porque diz que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Ali já haverá o Tribunal de Cristo, onde eu e você vamos comparecer, mas de que jeito? Em pé, cabeça erguida. Amém? Porque tem muito crente que, infelizmente, querido, não sei se pode chamar de crente, que lá no final vai comparecer diante do Senhor, mas não é diante do tribunal de Cristo, é do julgamento de juízo do trono branco para mandar ser levado e mandado para o lago que arde com fogo e enxofre. Não seja esse o nosso destino, amém? Nosso destino é o céu, e é lá que nós queremos morar. Porque por isso que essas palavras, querido, que eu estou trazendo para vocês. Olha aqui a desculpa que a gente não pode dar nessas passagens, já vai completar. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, tem vencido as mentiras. Por quê? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ai, pastor, sabe o que é? A tentação foi muito grande, aí foi tão grande e poderosa que, não deu, e a hora que eu vi já pequei. Então vamos rasgar essa página da Bíblia, porque ela é mentira. Então, maior que está em nós, se maior que está em nós, por que eu fui vencido? Porque não está em nós, ou não está em mim, ou não está em quem pecou. Mas foi a carne, tá, então você estava na carne, não é? Desculpa que eu a carne, tá, então você estava na carne, porque se estivesse no Espírito, a carne estaria amortecida, para qualquer tipo de pecado. Amém, querido? Eu estou falando isso, porque não pensa você, porque você vem no culto, eu que sou o pastor, eu não posso cair, não posso pecar, todos nós podemos. É por isso que Jesus disse assim, orai e vigiai, ficai atentos, sede sóbrios, alerta, as 10 virgens ficam alerta, levem óleo de reserva, só 5 levaram, quando Jesus voltou,
mesmo ela sendo virgem, 5 ficaram e 5 entraram para o reino do Senhor. É para a gente ficar atento. Vigia a sua vida, vigia você mesmo. Olha com quem anda, olha com o que fala, olha o que come, olha o que tudo. Olha o que vê, olha o que pensa. Porque crente não peca muito exterior, crente normalmente peca muito interiormente com aquilo que pensa, com aquilo que imagina. Às vezes tem raiva de um, não fala para ninguém, mas está mordendo, querendo que o outro morra. Crente que tem raiva de crente, crente que tem raiva das pessoas de fora, não importa. Malícias, pensamentos errados, tudo isso é pecado interior, ninguém vê. Mas o pior, Deus vê. Deus vê. Aí vem 1 João 5,18. Nós já estamos acabando, viu, querido? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O guarda aqui no original é conserva, da mesma maneira que está, mantém do jeito que está. Se nasceu de novo, tem que ser conservado, nascido de novo, abençoado, santificado. E aquele, que nasceu de Deus, o guarda, aquele está com A maiúsculo. Está dizendo que Jesus, que veio ao mundo e nasceu de Deus, foi de Deus que ele veio, é ele que nos guarda. E aí vai dizer, Jesus nos guarda, e depois diz assim, o maligno não lhe toca. Então não tem desculpa, amém, para pecar. Não tem desculpa para pecar. E aquilo que você faz escondido, que ninguém vê, o problema é seu, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. E 1 João 5,19 vai dizer assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se você é de Deus, você é de Deus. Propriedade exclusiva de Jeová. É isso que está estampado na sua testa. Você tem um selo, querido. Você foi comprado com sangue, você pertence a outra pessoa. Não pensa você, eu fui liberto do Senhor do mundo, do diabo, agora não tenho, eu estou livre. Está livre e não está, porque você saiu de um Senhor e passou para outro. Mas eu queria ficar sem nenhum Senhor livre. Isso não existe, ou você está com o diabo, ou você está com Deus. Jesus te comprou com o sangue, te tirou do império das trevas, e você foi transferido para um outro reino. O outro reino tem um Senhor também. Então por isso que a palavra diz aqui, sabemos que somos de Deus, somos no sentido de pertencer a Ele. Nós somos comprados, então você tem um dono. Quem tem que cuidar, quem tem que decidir o que você faz, ou deixa de fazer, como é e como não é Deus aquele que é o seu dono. Agora, se você quiser também se rebelar, Deus também não resiste a esse tipo de coisa. Você faz o que você quer da sua vida. Mas se você deu a vida totalmente a Ele, você tem que dar esse direito de Ele exercer autoridade na sua vida. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então você entende que nós não pertencemos a um sistema, mas nós pertencemos a uma pessoa? A palavra diz isso. Nós somos de Deus, que é uma pessoa, mas e o mundo? O mundo pertence a um sistema, ao maligno, que é outra pessoa que está implantando aí. Nós não podemos misturar as duas coisas. Não podemos misturar a estação, ou é uma coisa ou é outra. Amém? E quando a gente permanece em Deus, a gente acaba criando ao nosso redor, querido, uma bolha espiritual, vamos dizer assim. Uma bolha espiritual, algo que nos protege, algo que acontece conosco, que o inimigo não pode chegar além também desse limite. Olha que interessante, eu não posso entrar no limite dele, mas se eu estou em Deus, eu permaneço em Deus, Deus também cria uma bolha e ele não pode passar para o limite de cá. O inimigo não pode entrar na sua vida, ele não pode fazer o que quer na sua vida. Tem uma bolha espiritual, então ele tenta, mas não consegue. O que ele vai tentar é abrir um buraco nessa bolha, que não é ele que vai. Ele vai tentar nos seduzir a fazer algumas coisas que nós vamos abrir algumas brechas. E mesmo tendo uma bolha, mas se tem uma brecha, ele entra pela brecha. E aí ele começa a mexer na nossa vida, até que essa bolha se desfaça, e ele diz, agora tem livre acesso, vamos lá. Lembra quando Jesus diz assim, que o espírito maligno sai da vida de uma pessoa e vai caminhar por lugares áridos.
porque esse é o lugar dele. Só que aí ele vem rondar, ele vem sondar e diz, puxa, a casa está limpa, a casa está bonita, só que tem um detalhe, a casa está vazia. E aí ele corre, chama 7 piores do que ele, diz, vamos entrar lá. Então não é estar na casa de Deus, é ter a presença de Deus. Porque se Deus está em nós, a nossa casa não está vazia. O Hebreus capítulo 6 vai falar que Jesus disse assim, ó, Moisés na sua casa, no tabernáculo, e vai dizer, o qual Jesus também em nossa casa. Então, o que meu corpo é, o que minha vida é? A minha vida é residência de Jesus Cristo. É residência de Jesus. E se ele está, o diabo rodeia, ele diz, tem gente na casa. Nós não podemos nem pular um muro, aí tem e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tem essa bolha que fica ao nosso redor. Se a gente permanece no Senhor, que está escrito de uma maneira um pouco diferente em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Ele diz assim, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Por que derredor? Há um limite para ele, então ele tem que ficar naquela redondeza só. Não diz que o diabo entra na sua vida, o diabo toca na sua vida, diz que o diabo anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém a devorar. Então ele rodeia, e não pensa que ele, querido, isso é uma coisa que nós temos que elogiar o diabo, que ele é um cara trabalhador. Ele trabalha 24 horas e ele é persistente e ele não desiste. Não pensa porque a vida, aquele lá esquece dele que ele entregou a vida para Jesus. Não, ele é persistente, é domingo, é segunda, é terça, é quarta. Todo dia ele está rodeando e todo dia ele está tentando achar uma brecha. Agora, vai de você e eu permanecermos vigilantes e fiel ao Senhor. Porque enquanto estivermos assim, o Rei dos Reis não sai do trono do nosso coração. E enquanto ele estiver aqui, o inimigo não pode entrar na minha vida e fazer o que ele quer fazer. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se a gente entregar a vida para Jesus e Jesus não viesse morar em nós, nós não tivéssemos o Espírito Santo, o inimigo entraria e faria o que quisesse da nossa vida. E já teria nos destruído há muito tempo. Por que não faz isso? Porque Deus está em nós. Porque o Espírito está em nós. Porque o Cordeiro habita no nosso coração. Ele pode olhar de longe, ele pode fungar, ele pode estar soltando fogo pelas narinas. Mas entrar na minha vida, ele não entra. Amém? É isso que permanece com que a gente fica também no nosso limite, na nossa bolha, e não saímos para conhecer coisas que não deve conhecer. Porque todas as coisas, todas as grandes quedas dos homens começam com coisas pequenas. Pequeninhas, às vezes parece até boba, não vai dar em nada. Isso aí lá na frente você vê o que acontece. Ó, quando uma pessoa vai fazer uma navegação de avião, né, então se traça uma rota. Então, se eu quero sair, por exemplo, de Limeira, eu vou decolar e vou voar até a Bahia. Então, você pega o mapa aeronáutico, você põe o compasso em cima e você vê quantos graus você tem que ir, porque tem uma bússola no avião. Hoje elas são eletrônicas, mas também você pode digitar nela eletrônica. Então diz, de Limeira, para mim chegar certinho em cima da Bahia, eu tenho que botar, por exemplo, 10 graus positivo e ir nessa rota de 10 graus. Amém. Você põe no aparelhinho, ele traça uma rota para você, você vai voando em cima daquela risca. Alguns aviões que são automáticos, né, a maioria deles hoje, a pessoa põe lá e o próprio avião se corrige. Agora, se você disser assim, vamos supor que você está no tempo antigo, na bússola ainda. Você tem que ficar o tempo todo olhando na bússola. Voa, olha para lá, olha para cá, olha na bússola. Eu não posso sair dos 10 graus. E se você está caminhando, voando, né? Caminhando, quem caminha é gente. Você está voando. E você fala assim, mas eu vou sair só... Olha, gente, eu vou só sair meio grau para a direita. Isso aqui não vai fazer muita diferença lá em cima, não. Eu quero ser só meio grau. Aqui, onde você decolou, meio grau não é nada. Só que meio grau voando, você vai parar lá no meio do oceano. Então, as pequenas coisas que eu erro aqui, desvio só um pouquinho. Jesus, eu dei uma desviadinha, só não foi, eu não desviei, não, é só uma desviadinha. E continua andando nessa desviadinha, para você ver onde você vai dar lá na frente. A entrada da porta, que era o céu, você passou bem longe. A pessoa vai passar bem longe e vai cair numa outra porta, que é larga e estreita. Então não tem desviadinha, não tem pecadinho, são coisas pequenas, querido, que derrubam os homens. Claro que grandes também derrubam, mas é que os crentes, eles gostam das coisas pequenininhas. Aí dá uma brincadinha com o pecadinho aqui, uma brincadinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é pequenininho. Não é pequenininho, querido. Não é pequenininho.
Você vê que bichos tão pequenininhos, um cupinzinho entra numa madeira, daqui a pouco a madeira inteira está oca. É um cupinzinho, é uma coisinha de nada. Às vezes entra no nosso corpo um micróbio, uma bactéria, uma coisinha tão pequena, e tem gente que morre no hospital por causa de uma bactéria. Que tamanho que tem a bactéria, querido? Você tem que pegar um microscópio e aumentar para enxergar o bichinho. Ah, mas uma bacterinha não vai fazer nada. Faz, mata. Porque crente não erra com grandes pecados, crente erra com os pecadinhos. E é aí que nós temos que tomar cuidado, onde o inimigo alcança vantagem. E vai dizer assim, olha, o fulano de tal, lá não adianta a gente chegar lá com... Não vai adiantar. Ele não vai engolir essa. Então vamos devagarzinho. Vamos colocar umas coisinhas pequenas, ver se ele cai. Aí começa a colocar o crente, bobão vai lá e começa, coisinha pequena. Aí o bicho diz, agora está fácil, vamos só deixar, vamos dando linha para ele. E vai. Uma hora o inimigo pega, querido. Coisas pequenas. Então, crente, nós que somos crentes, vigie com as coisas pequenas. Que a coisa grande, você não vai cair em coisa grande, eu tenho certeza. Que ninguém vai chegar para você e dizer assim, essa televisão aqui é roubada, você quer comprar R$10, R$50, você não vai fazer isso. Uma mulher que parar na esquina e mostrar as pernas para você, você não vai pegar ele e botar no carro. A gente não faz esse tipo de coisa. Mas as coisas pequenininhas é onde o inimigo vai nos pegar. Onde a gente acha aquela palavra que está levando um monte de gente para o inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A roupa curta, seios para fora, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Meu corpo é santo, não tem nada a ver. E tantas coisas que não tem nada a ver. Eu quero sair com uns amigos diferentes, não tem nada a ver. Eu vou botar só um golinho de cerveja na boca, isso aqui não vai levar para o inferno, não tem nada a ver. Não leva mesmo, um golinho de cerveja não leva aqui. Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir ficar no golinho. A carne, querida, é carne. Carne é carne. Eu estou criando um leãozinho lá em casa. Ai, que chuchuzinho, vem aqui, gatinho. Estou criando uma anaconda. Ai, que fofurinha, filhotinho de anaconda. Tá. Ela não te faz nada hoje, mas amanhã pode fazer. Eu já vi um documentário de um cara que criava uma anaconda em casa, aquelas que estão meio amarelas, nem sei se é anaconda o nome. Piton, né? E criou, e ela pegou o filho dele um dia. Não sei se ele deixou a porta aberta, ela ficava numa banheira, ela saiu, só com a linguinha de fora, os pais saíram, deixou a criança ali sozinha, foi. Não tem nada a ver, uma anacondinha, não tem nada a ver, querido. Não, a gente não deve brincar com aquilo que não tem a nossa natureza. Por isso que se diz bicho selvagem. Se ele é selvagem, corre um risco de um dia ele te matar, porque ele é selvagem, é a natureza dele, e o pecado é selvagem. Ele não tem a natureza santa de Cristo. Então se fala, mas é uma coisinha pequena. Mas a natureza dele é selvagem do pecado. O propósito do pecado é matar, é roubar, é destruir, não tem outro propósito. Mesmo que seja o pecadinho, mas é uma bactéria, é uma coisa que quase não se vê, ninguém vai ver eu fazendo isso aqui, parece que não tem nada a ver, gente. Mas ela vai infectar você de dentro para fora. E vai ter um câncer espiritual que vai se propagar. E a hora que você vê, talvez seja tarde demais. Talvez ainda não. Sim ou não, querido? Estou certo ou errado? Vamos levar uma vida mais séria com o Senhor, amém? O preço que eu pago aqui é para manter a bolha espiritual, é para manter limite do inimigo. O preço que eu pago de estar com Jesus é para não ser tragado pelo dragão. Porque lá, no Jardim do Éden, Satanás era chamado de serpente. Você vem aqui em Apocalipse, onde está acabando tudo, a serpente vai dizer assim, a antiga serpente ou dragão. Aí ele já virou dragão, porque comeu tantas almas que cresceu e está aí continuando comendo as almas. E que nós não sejamos essas vítimas, amém? Inocentes. Hoje nós vemos pessoas, crentes tão inocentes, querido, que você vê. São coisas que às vezes você fala, nossa, mas está na cara que aquilo não vai dar certo. E ele está lá achando que está tudo bem. Crentes que têm coragem de assistir novelas da Globo. Crentes que têm coragem de assistir Big Brother, A Fazenda. Crentes que têm coragem de assistir filmes com cunho de sexualidade, de prostituição. Que têm coragem de assistir filme com cunho demoníaco. Não tem nada a ver. Tem tudo, presta atenção no que eu vou falar. Na vida do crente, tudo tem a ver.
tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Paulo vai dizer assim, agora eu vou esquecer a palavra. Me deu aqui. Aquela palavra que diz assim, que nós temos que evitar toda forma de mal, mas não é essa que eu queria falar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não esqueço o testemunho do amigo meu, que a gente fazia curso junto, lá. E ele disse assim um dia para mim, pastor, um dia eu chegava no culto sempre, no final, e as crianças gostam de mim, né? E tinha uma menininha que sempre vinha, me abraçava e tal, e gostava e tal. Aí eu comecei a perceber que de uns cultos para frente ela não vinha mais, ela passava longe, e eu achei estranho, falei, por que será que ela não vem mais? Aí foi perguntar para o pai, e o pai disse assim, não é. É que eu falei para ela, estou ensinando desde pequena, que bar não é lugar de crente. E um dia você entrou no bar e ela viu. Então ela pegou um negócio que você achando que você é pessoa de bar. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Ele entrou no bar, na realidade, para comprar um refrigerante para o pedreiro que estava na casa dele. Mas um quarteirão à frente tinha uma padaria. Então crente tem que ser assim. Se eu estiver entrando num boteco cheio de pingaiada, e se alguém me passar, não pode ser um mau testemunho? Não pode ser um monte de pena que vai espalhar depois, nem começa a colocar em Face, o fulano de tal, já. Daqui a pouco você está como um caído, todo mundo já está ligando para você, a verdade é que você caiu, eu caí por quê? Não, estão falando que você caiu no bar, nas pingaiadas. E não é, você foi só comprar um refrigerante. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Olha onde você entra, olha o que você faz, olha, querido, olha. Eu lembro uma época que eu ia sempre no aeroclube, né, porque eu voava, né? Eu vinha sempre lá por baixo, que era o caminho mais fácil. Então eu passava lá pela última rua lá do Meretrício. Passava lá. Porque era o caminho mais curto, os outros iam ficar muito longe e demorado. Eu ia de moto, era rapidinho, eu vinha por lá. E sempre tinha um carro parado lá na frente, escrito assim, tudo Deus, um Gol. Eu falei, será que esse cara é crente? Ou ele pegou o carro do irmão, que não sabe, ou da mãe, e estava sempre lá. Né? E sei lá, eu estou falando coisas assim, tem que tomar cuidado, querido. Às vezes o gesto que a gente faz, tudo me convém. Um golinho de cerveja me leva para o inferno, não me leva, mas não é melhor deixar de tomar, porque esse negócio pode me laçar lá na frente, e laça todo. Ontem nós estávamos falando disso, no grupo de alcoólicos anônimos. Vai lá e pergunta para as pessoas que tomam conta daquele lugar. Ele fala assim, gente, não existe bebê social. Eles vão falar sempre assim, todo mundo que está aqui um dia começou bebendo socialmente. Vai laçar uma hora ou outra. Vai laçar uma hora ou outra. Temos que ficar esperto. Amém? Você está entendendo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todo mundo está usando uma calça assim, assado. Todo mundo está usando uma saia assim. Agora é moda deixar o busto meio aparecendo. Pera, isso me convém? Uma mulher de Deus é assim que se veste? Não, então... mas minhas amigas, parece que eu sou quadrada. Eu prefiro ser quadrada e permanecer no lugar do que ser redonda e descer rolando para o inferno. Então fica quadrado, querido. Porque o que importa para você é a sua vida eterna, não é o que os outros acham. Porque essas pessoas que acham hoje, porque tem muita gente indo para o inferno por causa de amigos, mas não sabem. Mas meus amigos. Aí vai para o inferno, os seus amigos vão estar lá, e eles também não podem fazer nada para você, para tirar você de lá. Eles colocaram você lá, mas não podem tirar você de lá. Você vai na igreja, você é crente, você que tem que olhar assustado e dizer, você não é, querido. Então seja enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que um dia todos nós vamos prestar conta, entregue sua vida para Deus. Aí os crentes parecem assim, nós temos que parar com essa mania, querido. A gente quer agradar o mundo, a gente quer agradar as pessoas, a gente quer agradar os parentes. A gente quer fazer as coisas para não, como é que eu posso dizer, para não ficar mal diante deles. Está no aniversário, todo mundo bebendo. Você fala, vou beber, porque eles vão ficar chateados comigo. É o Kiko estava falando ontem, né, na escola bíblica com a gente. Que às vezes eles vão e tal, né, Kiko? E às vezes alguns falam, você não bebe? Não bebo, parei. Mas vai? Não. Acabou. Porque o dia que você pegar uma Bíblia e sentar do lado dessa pessoa, aí falar, mas você vai ler Bíblia para mim? Outro dia você não falou que queria que eu bebesse, por que eu não bebo? Então, por que você não quer ler a palavra comigo também? Então, entendeu? A gente tem que, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vai no aniversário? Amém.
vai numa festa de casamento, amém, lá vai ter ímpio, claro que tem, em todo lugar tem. Então bebendo, deixam que bebam. Ah, toma aí rapaz, uma só. Aí você vai sim, você quer agradar as pessoas, você acaba desagradando a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes por cada um de nós. Ah, eu vou tomar para agradar, eu não vou para o inferno, claro que não vai, mas o seu mau testemunho ficou ali. Aí um dia, você tem uma pessoa para aconselhar com um problema alcoólico, o que você vai falar? Que moral você tem para falar para ele? Vamos supor que o pastor Edson bebesse vinho e cerveja, como é que fala? Socialmente, tá. Aí um dia, a mulher de alguém vem aqui e fala, meu marido tem problema com bebida, ele me conhece, sabe que eu bebo socialmente. Que moral que eu tenho para falar, você tem que parar de beber? Ele fala, mas você também bebe, cara? Eu não tenho moral, mesmo que eu falo que eu bebo socialmente, eu não tenho moral para falar daquilo que eu também faço. Porque se pode beber um pouco, eu posso fumar um pouco. Uma pitadinha de maconha, não vou fumar o cigarro inteiro, eu só vou dar uma tragadinha. É pecado? Uai, se é uma coisa, é outra. Eu vou roubar, mas antes eu roubava de 10, 20 mil, agora eu vou roubar só 500 reais. Então, eu posso roubar só um pouquinho. Eu posso pular a cerca só um pouquinho, não é sempre, é uma vez cada 5 anos eu dou uma puladinha. Vocês estão entendendo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Glória a Deus. Para concluir, eu quero ler de novo a passagem do começo e depois nós vamos encerrar. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, olha lá, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de Jesus Cristo. Por que você faz tudo isso? Para estar de pé, aguardando essa vinda, que eu creio, querido, que logo vai acontecer na nossa geração. Jesus vindo nos ares, só nós vamos ver, só nós vamos subir, só nós vamos ser transformados, e estaremos com Ele para sempre na glória. Mas se nós estivermos com as nossas bolhas abertas, nossos limites, nem limites nós temos, se a nossa casa ela não tiver muros e limites, por que a gente tem casa e tem muro? Para dizer, aqui dentro é meu lar, é minha casa, aqui não pode entrar nenhum estranho. É esse limite que nós temos que ter, o diabo tem que entender isso. Amém? Então, se Deus ocupar todo o espaço da nossa vida, eu falo para você, o que vai sobrar para Satanás? Nada. Se Deus ocupar todo o espaço da nossa vida, o que vai sobrar para Satanás? Nada. E é isso que tem que sobrar para ele. Porque é isso que ele é. Ele é nada. Então o que vai sobrar para ele? Nada. Jesus é tudo na nossa vida. O que vai sobrar para Jesus? Tudo. Glória a Deus, querido.